O narval, conhecido como o unicórnio do mar, carrega um fascínio que atravessa séculos de mitos e explorações marítimas. Com sua característica mais marcante, o longo e espiralado dente, essa criatura do Ártico tem cativado exploradores, cientistas e curiosos por gerações. Embora seu habitat remoto e as difíceis condições do gelo ártico o mantenham isolado dos olhos humanos, seu impacto cultural e biológico é profundo. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas do oceano gelado e descobrir os mistérios dessa criatura extraordinária que, até hoje, continua a intrigar o mundo. O narval habita as águas frias e geladas do Ártico, onde foi visto nadando entre as densas camadas de gelo flutuante. Esse ambiente inóspito moldou sua evolução ao longo de milhões de anos, fornecendo uma zona de refúgio contra predadores e humanos. O Ártico oferece também uma fonte rica de alimento para o narval, que já foi flagrado caçando nas profundezas, adaptando-se às mudanças extremas de temperatura e luz. A capacidade de sobreviver nesse território o distingue como uma das criaturas mais bem adaptadas ao seu ambiente natural. Histórias sobre narvais têm circulado desde a Idade Média, quando seus longos dentes foram vendidos como chifres de unicórnio. Europeus, fascinados pelo mito do unicórnio, compravam esses chifres, acreditando que possuíam poderes mágicos. Durante séculos, esses dentes se tornaram símbolos de poder e riqueza, adornando os tronos de reis e nobres. O narval desempenhou um papel crucial na construção de mitos e lendas sobre unicórnios, que permaneceram profundamente enraizados no folclore ocidental. O elemento mais impressionante do narval é seu longo tusque, que, na realidade, é um dente que pode atingir até 3 metros de comprimento. Esse dente, que cresce principalmente nos machos, foi estudado exaustivamente por cientistas, que concluíram que ele possui milhares de terminações nervosas sensíveis, permitindo ao narval perceber mudanças em seu ambiente, como variações na temperatura da água e salinidade. Esse tusque já foi interpretado como uma arma, uma ferramenta de caça e até um meio de comunicação entre os indivíduos. Durante séculos, cientistas se intrigaram com a verdadeira função do tusque do narval. Estudos realizados nos últimos anos revelaram que ele pode servir como um sensor de ambientes subaquáticos. A estrutura espiralada do dente permite que o narval detecte sutis alterações na água, que facilitam a navegação e a busca por alimentos. Essas descobertas abrem novas perspectivas sobre a biologia dessa espécie enigmática, revelando o quanto ainda resta por descobrir sobre a natureza do narval. Narvais são conhecidos por viverem em pequenos grupos, ou pods, que podem variar de 2 a 20 indivíduos. Durante o verão, grandes congregações de narvais, às vezes com centenas de indivíduos, foram observadas reunidas em áreas de alimentação. Esses grupos seguem rotas migratórias estabelecidas ao longo de milhares de anos, e cada pod exibe uma hierarquia clara. Já se documentou a cooperação entre narvais durante a caça e a proteção mútua contra predadores, revelando um lado social mais complexo do que se imaginava. Os narvais realizam uma das migrações mais longas entre os mamíferos marinhos, movendo-se de áreas de verão para águas mais profundas e abertas no inverno. Esses movimentos migratórios foram documentados em diversas regiões do Ártico, incluindo o Canadá e a Groenlândia. Equipados com sofisticados métodos de rastreamento, cientistas mapearam os trajetos seguidos pelos narvais, revelando suas impressionantes jornadas que cobrem centenas de quilômetros. Esses movimentos são essenciais para sua sobrevivência, especialmente na busca por alimento durante os meses mais frios. Para os povos Inuit, que habitam a região do Ártico, o narval sempre foi um símbolo de respeito e reverência. Suas caçadas são parte integrante da cultura e da sobrevivência dessas comunidades, que usam a carne e gordura do narval para se alimentar e se aquecer. Além disso, o tusque do narval é uma mercadoria valiosa, usada em artefatos e trocas comerciais. As lendas Inuit descrevem o narval como uma criatura mágica, e essas histórias ainda fazem parte do patrimônio cultural dessas comunidades.
O narval possui adaptações fisiológicas e comportamentais que permitem sua sobrevivência no ambiente hostil do Ártico. Seus pulmões foram projetados para resistir à pressão de mergulhos profundos, e sua capacidade de reduzir o batimento cardíaco durante essas imersões prolongadas já foi bem documentada. Além disso, a espessa camada de gordura que cobre seu corpo ajuda a isolá-lo das temperaturas extremas, tornando-o um dos mamíferos mais bem adaptados às condições geladas. Embora o narval seja um excelente predador, ele também enfrenta várias ameaças no oceano. Orcas e ursos polares são alguns dos poucos predadores naturais capazes de caçar narvais, principalmente quando eles ficam presos em áreas de gelo. Entretanto, as maiores ameaças vêm das mudanças climáticas e da ação humana. O derretimento do gelo polar está afetando seus habitats, e a exploração industrial de petróleo e gás representa uma crescente ameaça. As redes de pesca também são um perigo significativo para os narvais, que frequentemente ficam presos nelas. Os narvais utilizam uma variedade de sons para se comunicar, desde cliques e assobios até pulsos sonoros de alta frequência. Esses sons foram capturados por pesquisadores utilizando hidrofones subaquáticos, que revelaram padrões complexos de comunicação entre os membros de um pod. Acredita-se que esses sons desempenham um papel crucial na navegação, caça e manutenção da coesão social entre os grupos de narvais. Os narvais se alimentam principalmente de peixes, como bacalhau e linguados, além de lulas e camarões. Durante mergulhos que já atingiram até 1.800 metros de profundidade, narvais caçam utilizando suas habilidades sensoriais para localizar presas. Esses mergulhos profundos são realizados várias vezes ao dia, e sua capacidade de caça nas regiões abissais do oceano o tornam um predador eficiente, adaptado para aproveitar as fontes de alimento disponíveis nas águas geladas do Ártico. As mudanças climáticas estão afetando drasticamente os narvais, à medida que o gelo marinho do Ártico derrete em taxas sem precedentes. Esses animais dependem do gelo para proteger-se de predadores, como as orcas, e para acessar seus principais locais de alimentação. O recuo do gelo está forçando os narvais a migrar para áreas menos seguras e a competir por recursos em regiões cada vez mais limitadas. Além disso, o aquecimento dos oceanos pode estar alterando a disponibilidade de presas, impactando suas rotinas alimentares. Ao longo dos séculos, o narval inspirou não só lendas, mas também a arte e a cultura popular. Representações do narval podem ser vistas em tapestres medievais, pinturas, e mais recentemente em filmes e livros que retratam o mar como um ambiente misterioso e mítico. O narval apareceu em obras de literatura e documentários, tornando-se um símbolo de exploração e dos mistérios do oceano. Sua presença continua a fascinar aqueles que exploram o imaginário humano em relação ao mar. Diversos esforços de conservação foram implementados para proteger o narval e seu habitat. Organizações governamentais e não governamentais têm trabalhado em conjunto para monitorar as populações de narvais e garantir que suas áreas de migração permaneçam protegidas. Embora a caça comercial de narvais tenha sido restringida, a pressão das mudanças climáticas e da exploração de recursos naturais continua a ser uma preocupação séria. As iniciativas de conservação são cruciais para garantir a sobrevivência dessa espécie única. Nos últimos anos, avanços tecnológicos permitiram aos cientistas aprender mais sobre os narvais do que nunca antes. Equipamentos de rastreamento por satélite e sonares submarinos revelaram dados precisos sobre seus padrões de migração, comportamento alimentar e interações sociais. Além disso, a análise genética dos narvais trouxe novos insights sobre sua evolução, demonstrando que eles compartilham características genéticas com outros cetáceos, como as baleias e os golfinhos. Como um dos símbolos mais emblemáticos do Ártico, o narval personifica a fragilidade e a força desse ecossistema único. Ele desempenha um papel importante na cultura local e na saúde dos oceanos. Seu futuro está intrinsecamente ligado ao bem-estar do ambiente em que vive.
À medida que continuamos a explorar os oceanos e a desenvolver novas tecnologias para entender melhor suas criaturas, o narval permanecerá no centro das discussões sobre conservação marinha e o futuro do Ártico. O narval, o unicórnio do mar, é uma criatura que continua a desafiar a imaginação e o conhecimento científico. Suas adaptações únicas e seu papel cultural o tornaram uma das espécies mais fascinantes do planeta. Entretanto, como tantas outras espécies que habitam o Ártico, ele enfrenta um futuro incerto devido às rápidas mudanças em seu ambiente natural. Ao compreender melhor essa espécie incrível, estamos não só preservando uma maravilha biológica, mas também reconhecendo a importância vital de proteger os ecossistemas marinhos do nosso planeta. Até a próxima!